Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esta Semana da Fertilidade organizada pela Uma Vida Mais Fértil. É uma grande honra estar aqui hoje convosco para vos falar deste tema que tem um impacto tão grande na vossa fertilidade, que tem um impacto tão grande no decorrer de uma gravidez mais saudável. Então, eu vou-vos falar hoje de reduzir a exposição a toxinas. Primeiro que tudo, falar-vos do que é que são estas toxinas, como atuam, onde estão, como as podemos reduzir e, portanto, espero que vocês aproveitem ao máximo estes minutinhos desta partilha e que vos seja muito útil para vocês efetivamente conseguirem sair daqui mais férteis. Eu sou a Mariana José, sou fundadora do Nutrir a Sorrir e falar-vos aqui um bocadinho de quem é que eu sou antes de vocês me começarem a ouvir falar da parte mais teórica. Então, sou uma mulher, sou mãe desde 2021, fui mãe agora também em 2023. Sonho com um mundo com mais bebés saudáveis, com mães e casais a viverem uma experiência de gravidez, de conceção, de parto, de pós-parto, cada vez mais positiva, cada vez mais respeitada. E, portanto, sou também nutricionista, sou doula, sou empreendedora e apresento-me ao serviço de mulheres e casais que pretendem efetivamente chegar e viver uma gravidez saudável. Portanto, não é apenas chegar ao positivo, mas sim experienciar essa gravidez da forma mais saudável e mais confortável possível. É assim a minha grande missão e o meu grande intuito em trabalhar nesta área. Sonho também com e, e estou ao serviço também por partos mais respeitados, por um pós-parto mais tranquilo, assim como eu estou neste momento a viver o meu, por uma experiência de maternidade mais leve e, acima de tudo, por trazer ao mundo bebés mais saudáveis, com o seu desenvolvimento mais potenciado, bebés cada vez mais respeitados e mais amados, porque o mundo precisa efetivamente disso. E para nós conseguirmos chegar a isso, nós precisamos de trabalhar desde a fase de pré-conceição, um conjunto grande de áreas para conseguirmos efetivamente aplicar isto na nossa vida e é o que eu desejo para cada uma de vocês, para cada um de vocês. Então vamos lá às toxinas. Então, as toxinas são substâncias químicas e elas vão provocar alterações dentro do nosso organismo. E, portanto, elas são conhecidas também, estas toxinas, por o nome de disruptores endócrinos. E estas toxinas são desde BPAs, que são uma substância que normalmente está presente em utensílios de plástico, são também pesticidas, parabenos, fetalatos, dioxinas, portanto, é um conjunto de substâncias que são conhecidas por toxinas, que são conhecidas por disruptores endócrinos. Porque é que elas têm este nome de disruptores endócrinos que nos faz remeter para o nosso sistema endócrino? Porque efetivamente estas toxinas têm uma formação a nível de molécula, a nível de célula, que se assemelha muito à mesma, à mesma forma de algumas das nossas hormonas, ok? Então o que é que acontece? Normalmente nós temos receptores dessas hormonas em diversos tecidos, em diversas células, em diversos órgãos do nosso organismo e normalmente quando está tudo ok, esses receptores vão receber uma hormona que vai desempenhar uma determinada função dentro do nosso organismo. Ok? O que é que acontece? Estes disruptores endócrinos, como têm uma estrutura muito semelhante às nossas hormonas, eles conseguem então se ligar a esses receptores hormonais. Então o que é que acontece? É aqui um efeito duplo. Primeiro,
a hormona que deveria ir atuar naquela célula não vai atuar, não é? Porque não se está a ligar a ela. E pior do que isso, é que ela está a ser substituída por uma toxina que vai efetivamente provocar efeitos adversos no desenvolvimento e no funcionamento do nosso organismo. Então, o que é que acontece? A exposição a estas toxinas, especialmente quando são feitas de forma contínua, vão sendo acumuladas no nosso organismo e aí o efeito é ainda mais adverso e elas vão provocar alterações, tanto a nível hormonal, como a nível fisiológico, como a nível metabólico, e isso vai impactar a fertilidade do casal, porque não só vai alterar, e aquilo que os estudos nos dizem é que efetivamente vai piorar a qualidade dos óvulos, vai piorar a qualidade dos espermatozoides, vai alterar a nossa função tiroideia, vai alterar o nosso ciclo menstrual, podendo levar a uma maior produção de progesterona, a uma maior produção de estrogênio, podendo alterar o tempo e a qualidade do ciclo a nível, por exemplo, da fase lútea, a nível da fase folicular e, portanto, nós temos que ter uma grande atenção à exposição destas toxinas. Não só casais que estejam a ter dificuldade no processo de engravidar, mas todos os casais que efetivamente estejam numa fase de pré-conceição. Porque esta informação que as toxinas vão depositar no metabolismo e no sistema hormonal do casal, que vai dar origem então ao embrião, também vão passar para o embrião. Então, não é só o facto de impactar a fertilidade, destas toxinas impactarem a fertilidade, mas é também destas toxinas terem um efeito negativo na saúde e no desenvolvimento do bebê. Então, é muito importante nesta fase de preparação de uma gravidez seja feita aqui uma tomada de consciência do impacto que estas toxinas têm a nível hormonal, a nível metabólico, a nível fisiológico, para que se consiga então reduzir a exposição destas toxinas, aumentando a probabilidade de conseguirmos chegar a uma gravidez, de viver uma gravidez saudável, de termos um bebê saudável, ok? Então é muito importante que este caminho seja feito em consciência e pelo casal, está bem? Porque não impacta apenas a mulher, mas impacta também o homem. E, obviamente, que não só vai impactar na pré-conceição, como durante a gravidez e depois também durante a amamentação, pois estas toxinas acabam por também passar depois pelo leite materno. Então, nós temos de ter aqui uma grande consciência e alterar alguns dos nossos hábitos. Então, vamos descobrir onde é que estão estas toxinas. Elas estão no ar em que nós respiramos, elas estão em produtos que nós utilizamos no nosso corpo, na nossa alimentação, elas estão em diversos utensílios que nós utilizamos no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos. Então, elas estão muito presentes na cosmética, especialmente os parabenos, os ftalatos, os BPAs estão muito presentes nos plásticos, então nós temos que ter muita atenção a todos os utensílios de plástico que nós utilizamos, especialmente aqueles que passam por variações de temperatura, que faz com que esse BPA seja mais facilmente transposto para os alimentos ou para as bebidas. Estão presentes em todas estas embalagens que vêm produtos de fast food e, portanto, estas embalagens depois passam estes componentes para os alimentos. Depois também, por exemplo, aquelas pipocas de micro-ondas, aquelas caixas onde vêm as pizzas, por exemplo, quando encomendamos para casa, takeaway. Outros sítios em que estas toxinas se encontram têm a ver também com a indústria alimentar, ou seja, mesmo a nível de frutas, de verduras, tudo aquilo que seja fora da época, tudo aquilo que venha de uma indústria massiva, obviamente que vai ter mais presença de dioxinas, de pesticidas, então nós temos que ter efetivamente muito cuidado com aquilo que nós trazemos para a nossa casa, para aquilo que utilizamos no nosso corpo, para aquilo que colocamos na nossa boca. As boas notícias são que estas toxinas, apesar de estarem em todo o lado, basicamente,
os estudos têm vindo a demonstrar que basta algumas mudanças no nosso dia a dia, basta nós começarmos a ter um bocadinho de consciência sobre este tema para efetivamente nós conseguirmos resultados muito melhores no nosso organismo, na nossa fertilidade, na nossa capacidade de conceber um bebê, na nossa capacidade de experienciar uma gravidez saudável. Então, eu vou-vos trazer aqui alguns pontos de como é que vocês podem reduzir a exposição a estas toxinas no vosso dia a dia. Então, primeiro que tudo, vocês devem começar por optar por produtos de cosmética mais natural. Por exemplo, nós já vemos alguns shampoos que dizem sem parabenos, sem sulfitos, e é importante nós utilizarmos esse tipo de produtos, ok? Mais naturais. É importante nós olharmos para os rótulos dos produtos. As frutas e os legumes, de preferência, devem ser biológicos e da época. Se não for possível, seja por uma questão de gosto, seja por uma questão monetária, optar sempre por este tipo de produtos, lavar sempre os legumes e a fruta com bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato de sódio ajuda na eliminação destes pesticidas, destes agrotóxicos. Então, colocar de molho em água com bicarbonato de sódio. Se já tiverem tentativas ativas, podem também colocar os outros produtos de desinfecção, principalmente para quem não é imune à toxoplasmose, mas para todas as mulheres, eu aconselho também essa lavagem. Preferir utensílios de vidro, por exemplo, a nível dos tupperwares, a nível das garrafas para beber água, e evitar ao máximo tupperwares de plástico, evitar ao máximo garrafas de plástico, principalmente reutilizar garrafas de plástico de água, por exemplo, que andem no carro e que tenham variações de temperatura. Preferir utensílios de cerâmica, de aço inoxidável, por exemplo, as frigideiras de teflon, as frigideiras de alumínio, estão cheias destas toxinas e, portanto, nós devemos de evitar ao máximo ter esses utensílios na nossa cozinha. Optar por a comida o mais natural possível, ou seja, evitar os alimentos processados, evitar os alimentos embalados, evitar refeições pré-prontas, por exemplo, aquelas lasanhas, aqueles nuggets, pizzas, etc., que efetivamente até estão depois em contacto com um recipiente que também tem mais quantidade deste tipo de toxinas. Reduzir o contacto com papel químico, aquele papel que vem dos talões, quando nós vamos comprar roupa, quando nós vamos ao supermercado, tentarmos não tocar nesse papel. Hoje em dia é fácil nós dizermos, olha, não quero o papel, ou então tentar agarrar com algum tecido a evitar o contacto direto com esse tipo de papel. Evitar então utensílios com plástico, como eu já falei. Nestes utensílios eu quero aqui ressaltar uma informação que tem a ver com, por exemplo, as cápsulas de café, ok? Nós hoje em dia quase todos temos máquinas de café em casa com aquelas cápsulas. É uma alta temperatura, é uma cápsula de plástico, então devemos tentar beber um café que não tenha tanto esse tipo de produtos até ao café chegar à nossa chávena. E se vocês tiverem no vosso local de trabalho ainda copos de café de plástico, não bebam café nesses copos de plástico, ok? Então, ter aqui uma mudança destes hábitos, uma consciência destes hábitos, para vocês então conseguirem reduzir a exposição a estas toxinas. E quero ainda realçar que há outras substâncias a ter em conta. Então, além das toxinas terem um impacto muito negativo na fertilidade, no conseguirmos chegar a uma gravidez, no conseguirmos viver uma gravidez saudável, no conseguirmos ter um bebê com a sua saúde e com o seu desenvolvimento potenciado ao máximo, há outras substâncias a ter em conta, como por exemplo o álcool, a cafeína, o tabaco, os metais tóxicos em geral. Estou aqui a destacar o alumínio, porque o alumínio
Tanto está, por exemplo, nos desodorizantes que nós utilizamos, como em diversos utensílios que nós também utilizamos. Além do alumínio, há também o mercúrio, que está muito presente em alguns peixes, então temos que ter aqui também atenção a estas substâncias. O aspartamo, a sulfame K, que são adoçantes artificiais, que também têm aqui um efeito no nosso metabolismo, no nosso sistema hormonal. O próprio açúcar também tem aqui um impacto. Então, todas estas substâncias são muito importantes, nós começarmos a ter esta consciência, nós começarmos a tentar evitar estas substâncias do nosso dia a dia, especialmente se nós estamos a tentar engravidar, se nós estamos com dificuldade em engravidar, se nós estamos a passar por uma gravidez ou se nós estamos a dar de maminha a um bebê, porque efetivamente não vai impactar apenas a nós, mas vai impactar também a saúde futura deste ser humano que nós queremos gerar, ou que nós estamos a gerar, ou que nós já estamos então a cuidar, ok? Então, parabéns por estarem aqui, porque se vocês estão a ver estas aulas desta Semana da Fertilidade é porque vocês já são mulheres e casais mais conscientes e neste momento em que já têm acesso a esta informação, o objetivo não é vocês se culparem, o objetivo não é vocês pensarem, oh meu Deus, mais uma coisa para eu fazer, mais algo que eu estou a fazer de errado. Não. É para vocês apenas terem mais uma informação para vocês poderem ir melhorando um bocadinho todos os dias do vosso dia a dia, ok? Não é necessária a perfeição, é importante sim nós ganharmos esta consciência para todos os dias podermos fazer mais um bocadinho que nos aproxime do nosso desejado bebê, do nosso desejado sonho de nos tornarmos mães, ok? Portanto, sem pressões. Eu estou aqui para vos ajudar, no caso vocês precisarem, está bem? Seja com as consultas de nutrição, seja com o meu curso Nutrir para Gerar, que é um curso desenvolvido especialmente para mulheres, casais que pretendem engravidar. E deixo-vos aqui então os meus contactos. O Instagram é @nutrirasorrir, o site é nutrirasorrir.com e caso tenham ficado com alguma dúvida sobre esta aula, caso queiram conversar comigo sobre algum tema, estejam à vontade e enviem e-mail para info@nutrirasorrir.com. Desejo-vos um ótimo dia, desejo-vos uma ótima caminhada nesta jornada da fertilidade e naquilo que eu vos puder ajudar. Eu, Mariana José, estou aqui para efetivamente vos dar as mãos. Um grande beijinho e uma vida mais fértil. Muito obrigada mais uma vez pelo vosso convite.